Barroco surgiu na Europa, mais especificamente na Itália, e foi um movimento posterior ao Renascimento. O estilo barroco se enraizou com mais vigor e resistiu mais tempo nas esferas da Europa neolatina, que sofreram o impacto vitorioso dos novos estados mercantis. Trata-se de um mundo já em defensiva, organicamente preso à Contra-Reforma e ao Império Filipino, e em luta com as áreas liberais do protestantismo e do racionalismo crescente na Inglaterra, na Holanda e na França. Esse é um trecho que foi retirado do livro A História Concisa da Literatura Brasileira, de Alfredo Bozzi. O Barroco se instaurou a partir das confusões religiosas e ideológicas que marcaram a cultura ibérica durante todo o século XVI e meados do século XVII. As incertezas da época estavam pautadas na reforma protestante e na contra-reforma católica, e foi isso que principalmente instaurou uma verdadeira dualidade nos homens da época. A dualidade barroca era algo muito presente nesse período. O homem estava dividido entre a fé e a razão, entre o céu e a terra. Ele vivia um verdadeiro dilema intitulado de fusionismo, que é a fusão de ideias contrapostas. Por isso entende-se que nada é simples na forma barroca, visto que a angústia e o sofrimento desse homem são transpostos nas obras. E o estilo dessas obras também se configuravam a partir dessa aproximação dos opostos, que nasce certamente dessa mesma confusão e dos dilemas da época. Bom, nas artes plásticas, a forma barroca mantém a verossimilhança com a realidade. Já na poesia, a forma é clássica, mas seu conteúdo valoriza a atenção, diferentemente do Renascimento, que tinha em vista o equilíbrio. A forma barroca é profunda e mais narrativa. Nas obras plásticas, momentos são retratados com excesso de detalhes e muito contraste. Além de considerar a forma em que esse movimento acontecia, é relevante considerar aonde ele acontecia. A arte barroca essencialmente se manifestava nos centros urbanos. Era feita para ser vista e por isso estava nas cidades, que é o ambiente onde tem a maior concentração de pessoa e onde eram exercidas a maior parte das relações sociais também. A princípio, estamos tratando desse movimento na Europa, em lugares como Itália e Espanha, mas no Brasil ele chegou no ano de 1601, com Bento Teixeira e a Prosopopeia, e foi a primeira escola literária do país. Em seguida, com grande relevância para esse movimento, apareceu uma figura muito importante, que foi Gregório de Matos. Com suas obras, ele colocou o dedo na ferida da elite atrasada do Brasil, ficou conhecido como Boca do Inferno. O autor nasceu em 1636 e morreu em 1695. Acredito que é importante ressaltar o período de vida desse autor, para a gente poder ter em vista também o contexto brasileiro. E era um contexto de um estado colonial, de uma situação luso-brasileira, que repercutia também na poesia da época, e não tinha como não repercutir. Essa poesia também era de um mundo católico que estava em luta contra os protestantes, contra Maquiavel, contra o judaísmo, contra o Islã no mundo árabe, basicamente contra tudo que contrapunha as ideias do catolicismo. Era também uma poesia de uma sociedade escravocrata, que escravizava e assassinava índios para ocupar sua terra, também escravizava negros africanos, e também era uma sociedade que não era burguesa, mas na verdade era uma sociedade fidalga e aristocrática, que desprezava qualquer tipo de trabalho manual. E acima de tudo, uma sociedade totalmente desigual. Portanto, a poesia desse período, ela defendia também valores de uma sociedade desigual. A poesia de Gregório, na época, dava conta dos tópicos da Bahia. Ele traz também para a circulação referências culturais contemporâneas do século XVII, além de transformar padrões poéticos antigos, tanto líricos quanto cômicos. Além do Boca do Inferno, um autor importante desse período foi Padre Antônio Vieira, uma figura essencial na disseminação da fé na colônia brasileira. Padre Antônio Vieira era um português, jesuíta e escritor conceptista. Ele nasceu em 1608 e morreu em 1697. Suas obras eram baseadas em sermões, na argumentação, na retórica e silogismo. Ele era um sebastianista e contra a escravização dos índios. Bom, então vamos começar agora a analisar algumas obras produzidas no contexto do Barroco. A primeira obra que a gente vai ler é um poema chamado Poeta na Última Hora de Sua Vida, do Gregório de Matos, né, um principal poeta da escola literária aqui no Brasil. E eu vou começar a ler agora. Meu Deus, que estás pendente em um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme e inteiro. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer, é, meu Jesus, a hora de se ver.
a brandura de um pai manso cordeiro. Muito grande é vosso amor, e meu delito. Porém pode ter fim todo pecar, e não o vosso amor, que é infinito. Esta razão me obriga a confiar, que por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Então aqui é um poema do Gregório de Matos, né, um poema religioso, e logo no início do poema a gente pode destacar esse trecho que ele já vai começar evocando a Deus, que é uma característica marcante, né, que Barroco é uma escola literária ligada ao catolicismo, à Contra-Reforma, e é aquele contexto que estava na época, e ele já começa evocando a Deus. No andar do poema, ele vai descrever a ação de morrer, né? Tanto que o título se chama O Poeta na Última Hora de Sua Vida. Então ele vai descrever toda essa ação, né? Que é uma característica muito marcante também do Barroco, né? Algo narrativo, né? Que descreve as ações. Isso é presente na literatura e também nas artes plásticas. Então ele vai retratar essa tensão, nessa descrição dessa ação, que no caso aqui do poema é a ação de falecer, né? De morrer. Ele vai utilizar essa dualidade também de palavras, né, esse contraste, né, de palavras. Então, aqui neste trecho, por exemplo, ele vai falar: muito grande é vosso amor e meu delito, porém pode ter fim todo pecar, e não o vosso amor que é infinito. Então, ele vai fazer esse contraste, né, fim, infinito, e essa dualidade é presente o tempo todo no poema, né, tanto de cometer o pecado, a salvação de Deus. Existe essa dualidade também neste último trecho, que por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Então, essa dualidade entre o ato de pecar e a salvação de Deus é uma característica bem presente do Barroco, né? Essa confusão, essa tensão que o homem está inserido ali, né? Na dúvida entre cometer o pecado, não cometer, entre o céu e a terra, antropocentrismo, teocentrismo, está presente aqui nesse poema do Gregório de Matos. Bom, é importante a gente relembrar também que os poemas do Gregório de Matos, eles estão mais ligados com o cultismo, que é um estilo literário muito utilizado na época do Barroco. Então, é um estilo que vai prezar mais pela forma, pela descrição, por uma linguagem mais rebuscada, para expressar as ideias, para expressar aquele conteúdo daquele poema. E por isso ele vai estar mais enquadrado no cultismo, né? O Gregório de Matos, ele vai escrever sonetos, né? Que já é uma preocupação com a forma. Ele vai utilizar várias figuras de linguagem, como antíteses, como a gente já tinha falado, metáforas, paradoxos, hipérboles. Então, por conta disso, ele vai estar mais enquadrado no cultismo. Bom, já o Padre Antônio Vieira, que é um outro nome muito importante para o Barroco, né, para o movimento Barroco aqui no Brasil, ele vai seguir a linha do conceptismo, que é uma linha do jogo de ideias, que valoriza a retórica, né, a apresentação dessas ideias numa linha lógica de raciocínio, o uso de argumentos, a intenção de convencer o leitor por meio desses argumentos e dessa construção desse texto. E é isso que o Padre Antônio Vieira vai produzir nos seus sermões. Inclusive, ele até criticava o estilo cultista, que é um estilo que valoriza muito mais a forma que o conteúdo. O conceptismo é um estilo que valoriza muito mais o conteúdo da obra. Então, essa é a principal diferença entre essas duas vertentes literárias, que foram duas vertentes muito utilizadas no período do Barroco. Então, falando um pouco das produções do Padre Antônio Vieira, ele escreveu cerca de 200 sermões nesse estilo, né, de conceptista, que vai privilegiar a retórica, né, o encadeamento das ideias. E, logicamente, esses sermões eles vão ter uma organização justamente para ter essa construção de argumentação, de convencimento. Então, ele vai ter um introito ou um exórdio, que é como se fosse uma introdução do assunto. Depois, ele vai desenvolver esse argumento, vai defender as ideias dele, né, com base nas suas argumentações. E depois, a peroração, que é como se fosse a conclusão daquilo que ele estava defendendo. Então, é natural que seja organizado dessa forma, justamente por conta desse estilo conceptista que ele adotava nos seus sermões. Vou ler um trecho agora de um sermão
chama Sermão de Santo Antônio, mais conhecido como Sermão dos Peixes. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa dessa corrupção? Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes. Nunca pior auditório. Ao menos têm os peixes duas boas qualidades de ouvintes: ouvem e não falam. Uma só coisa pudera desconsolar o pregador, que é serem gente os peixes que se não há de converter. Mas esta dor é tão ordinária que já pelo costume quase se não se sente. Suposto isso, para que procedamos com clareza, dividirei, peixes, o vosso sermão em 2 pontos. No primeiro, louvar-vos-ei as vossas atitudes, e no segundo, repreender-vos-ei os vossos vícios. Neste primeiro trecho, a gente pode perceber essa construção conceptista, né, do Padre Antônio Vieira, porque ele vai falar assim: vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. Então ele afirma que Deus fala que os homens são o sal da terra. E chama-lhes sal da terra porque quer que façam na terra o que faz o sal. Então ele já está construindo. Deus chama os homens de sal da terra porque ele quer que os homens façam na terra o que faz o sal. E o que faz o sal? Ele vai falar logo na oração seguinte: o efeito do sal é impedir a corrupção. Então, esse encadeamento, essa construção, essa explicação dessas orações, uma seguida da outra, já mostra esse teor, né, essa literatura conceptista do Padre Antônio Vieira. Esse sermão ele foi proferido em 1654 e o padre ele vai utilizar a figura do peixe como uma alegoria para se dirigir aos homens, né, as atitudes dos colonos em relação, principalmente em relação à escravização e ao tratamento que era dirigido aos índios aqui. Então, como ele cita lá no trecho final, no desenvolvimento do sermão, ele vai fazer uma primeira parte de exaltação das qualidades dos peixes, então ele vai falar o vosso sermão em 2 pontos. No primeiro, louvar-vos-ei as vossas atitudes, e no segundo, repreender-vos-ei os nossos vícios. Então, numa segunda parte, ele vai repreender esses vícios, como a soberba, o oportunismo, que estava acontecendo aqui na época, na colônia. Então, especificamente nessa obra, além dele exaltar uma necessidade da pregação, ele vai usar essa alegoria dos peixes para criticar essa exploração que acontecia do homem pelo homem, e mais especificamente condenar a escravidão indígena que acontecia aqui na época. Então, durante o sermão, ele vai desenvolver, ele vai citar algumas espécies de peixes e falar que existe o fato de que os peixes maiores comem os peixes menores, então existe uma preocupação social. Então aí a gente consegue perceber o barroco presente, né? O foco na tensão, no conflito. O Padre Antônio Vieira era um católico que defendia a igreja, porém também criticava a Inquisição. Ele não era uma pessoa que era a favor da Inquisição. Então existe aí as tensões e os contrastes que eram presentes no barroco. Mais adiante, existiram outros autores que representaram o barroco no Brasil. 2 deles foram Botelho de Oliveira e Frei Itaparica. Acredito que é importante retomar que as primeiras academias do movimento retiravam os motivos e as formas do barroquismo ibérico e italiano. Em um momento posterior a esse, mais precisamente na segunda metade do século XVIII, essa escola se volta para a arquitetura, para a escultura e para a vida musical. Nesse sentido, os trabalhos mais significativos foram realizados por Aleijadinho, Manuel da Costa de Ataíde e as composições de Lobo de Mesquita e Marcos Coelho, além de outros participantes desse movimento. Acredito também que seja importante destacar que nas artes plásticas no Brasil, o movimento ganhou uma certa tropicalização, principalmente nas cores das obras, que se multiplicaram, e isso aconteceu quando o barroco se ambientalizou no país.
mas permanece retratando a desarmonia, o sofrimento e o sangue, que são características vigentes desse movimento. Bom, e por fim, concluímos que por intermédio desses autores, escultores e músicos, o barroco se tornou uma realidade cultural no Brasil, que ainda é viva e respira através das obras espalhadas por diversas cidades do país. Além do que, a gente também pode afirmar que o Barroco foi a primeira escola literária brasileira, não porque falava de um nacionalismo ou algo do tipo, mas porque foi a primeira tendência literária, a primeira tendência artística que foi adaptada para a temática local. O Gregório de Matos ele foi um dos principais nomes, né, destaques dessa escola literária, e ele é um brasileiro, né, um escritor nascido aqui no Brasil. Então, por isso é uma escola tão importante para nós.